Olá, meus amores! Hoje na nossa aula eu vou estar com os cabelos ao vento. Me desculpem, mas o calor tá de matar, já dizia o Bola de Fogo. Mas agora vamos para o nosso assunto de hoje, que é... Vamos continuar falando sobre o sentido dos seres vivos. E hoje nós vamos falar sobre o sentido do olfato e do paladar. Já falamos sobre o sentido do tato, já falamos sobre o sentido da visão e da audição. Lembram que no sentido da audição, os ouvidos eram responsáveis por perceber estímulos sonoros e o sentido da visão era responsável por perceber os estímulos luminosos. No caso do olfato e do paladar, eles são responsáveis por perceber estímulos químicos no ambiente, como o gosto, o sabor dos alimentos e o odor, seja ele bom ou ruim, seja o cheiro ou uma caatinga. Então vamos aqui para um exemplo bem didático. Como o sentido da visão é responsável por perceber estímulos luminosos, captar estímulos luminosos para que o cérebro possa interpretar, a gente vai ter como exemplo aqui esse biscoito ou bolacha. Não vamos entrar nessa discussão, por favor. E Coelho me patrocina. Esses biscoitos, com o sentido da visão, eu consigo observar que são biscoitos. Com o sentido do olfato, eu vou conseguir perceber que cheiro esse biscoito tem. É um cheiro bom. Esse é um tipo de interação que o sentido do olfato nos permite fazer. Identificar o cheiro dos alimentos, das coisas, do ambiente e interpretar para a gente saber se é um cheiro agradável ou desagradável. Já o sentido do paladar vai permitir eu saber que gosto é que tem esse biscoito. Que pena que vocês não podem sentir, porque é um gosto muito bom. Somente com o sentido da visão, não tem como eu saber que gosto ou que cheiro tem esse biscoito. Eu estou vendo que é um biscoito porque o meu cérebro está interpretando o que eu estou vendo que é um biscoito. Mas eu só vou conseguir saber que gosto tem com o sentido do paladar. E também com o sentido do olfato, eles trabalham em conjunto. Vocês já devem ter percebido que quando estamos gripados, há uma interferência nos nossos sentidos do olfato e do paladar, por conta que a gente não consegue diferenciar o gosto, o sabor dos alimentos. Isso porque algumas células ficam obstruídas, algumas células responsáveis pela captação desses estímulos. Isso acaba interferindo nessas sensações que a gente tem. E é inclusive também sintomas da Covid-19. O olfato nos permite diferenciar mais de 20 mil odores no ambiente. É uma capacidade de percepção enorme que esse sentido possui. Já o sentido do paladar, ele é responsável por diferenciar 5 tipos básicos de sabores, que é o doce, o amargo, o salgado, o azedo e o umami. Do ambiente por meio das células receptoras presentes na cavidade nasal, que são quem vai identificar os compostos químicos presentes no ar. Já no paladar, essas células receptoras vão estar presentes na nossa língua, e essa identificação é feita por meio dos compostos químicos presentes nos próprios alimentos que a gente come, que a gente ingere. Na parte de cima, ou seja, na parte superior das nossas cavidades nasais, é o que a gente vai encontrar os receptores olfatórios, que são neurônios, ou seja, células nervosas que vão captar os estímulos químicos responsáveis pelos odores no ar. Essas células nervosas estão imersas em uma espécie de muco presentes na nossa cavidade nasal. Ao entrar em contato com a nossa cavidade nasal, as partículas químicas que formam o odor desses alimentos se dissolvem e são identificadas pelos receptores, e assim vão enviar impulsos nervosos até o encéfalo, onde esses odores vão ser interpretados. Na superfície da nossa língua, a gente vai encontrar as chamadas papilas gustativas. Em cada uma dessas papilas vão ser encontradas as células receptoras.
Então, quando os alimentos se dissolvem na nossa saliva, as substâncias químicas que compõem os alimentos vão enviar estímulos para as células receptoras, que então vão enviar esses impulsos nervosos até o encéfalo para identificar que sabor é aquele. Então, existe uma associação, um trabalho em conjunto do sentido do olfato e do paladar, que vão permitir que a gente sinta a textura dos alimentos, o gosto, o sabor. Então, ao ingerir o alimento, a língua vai conseguir perceber a textura e o gosto daquele alimento. Já o nariz vai ser responsável por perceber o odor daquele alimento e assim a gente vai conseguir identificar o sabor daquele alimento.